Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã. Que bom estar contigo mais um momento. Esse vídeo, na verdade, foi uma sugestão, né? Sabe que todos os vídeos que são produzidos ao vivo aqui na página do Facebook da Igreja Metodista em Constantina e Congregações Canhada Funda e 1º de Maio, depois eles são baixados, editados e subidos para o canal Metodista Constantina no YouTube. E no canal Metodista Constantina no YouTube veio essa sugestão de uma resposta ao vídeo, uma palavra sobre jejum. Se tu não assistiu, assista esse vídeo, uma palavra sobre jejum, em que eu falei sobre jejum, e essa sugestão de acrescentar alguns pontos, porque no primeiro vídeo, uma palavra sobre jejum, eu rapidamente falei sobre o que é o jejum, o que é o jejum na Bíblia, né? Como fazer, de que maneira proceder para o jejum, e falei muito assim dos aspectos da prática do jejum em si. E a sugestão que veio no vídeo, lá no canal, no YouTube, até visite o canal e também deixe sua sugestão lá no canal. A sugestão é que eu falasse da diferença entre o jejum individual e o jejum coletivo, porque existem essas duas modalidades que eu não abordei no primeiro vídeo. Então, esse vídeo, eu vou falar sobre jejum, o que é jejum, quais são os fundamentos bíblicos do jejum, quem deve fazer, como fazer, isso tudo, quais são as orientações, o que Jesus ensinou sobre jejum, como os cristãos, os primeiros cristãos viviam a prática do jejum, como a nossa tradição, também a tradição metodista, vive a prática do jejum. Isso tudo eu falei no primeiro vídeo que se intitula Uma Palavra sobre Jejum. Nesse, uma outra palavra sobre jejum, eu vou estar simplesmente falando da diferença entre o jejum individual e o jejum coletivo. Porque no primeiro vídeo eu até falei, né, que um dos motivos para não, né, o que a gente não deve fazer jejum é anunciar que a gente está fazendo jejum. Mas isso Jesus fala, né, em Mateus, a gente veja no primeiro vídeo, no sentido que a motivação para o jejum não pode ser vaidade, não pode ser para parecer que eu jejuo. Mas como é que fica então? Então, ninguém pode saber que eu estou fazendo jejum, mas tem uma situação específica em que se é possível, sim, saber, e se deve saber sobre jejum. Quero mostrar para ti, vou mostrar em alguns momentos da Bíblia, vou citar alguns e vou ler alguns, em que o próprio Deus convoca jejuns coletivos. E quando se convoca jejum coletivo, é impossível que as pessoas não saibam que se está em jejum, porque a coletividade sabe. Quando que se convoca um jejum coletivo? Quando se tem uma... Porque jejum é indissociável de oração. Jejum e oração é indissociável. Não adianta nada jejum se não tiver oração. E é uma oração com propósito. Então, quando se faz um propósito de oração por uma causa comum, por uma causa que vai afetar toda a comunidade, aí sim se faz o jejum coletivo. E daí no jejum coletivo, sim, daí se fala sobre isso. Vou dar alguns exemplos e vou ler alguma coisa. A Rainha Esther, né? Quando o povo de Deus estava prestes a ser destruído, a Rainha Esther convocou um jejum para o povo de Deus, um jejum coletivo para todos. E assim vai, em vários momentos, em Isaías, Jeremias, os profetas convocam jejum por uma causa comum. E no Novo Testamento também, pastor, sim, Atos dos Apóstolos fala muito assim, antes deles escolherem um missionário para ser enviado, antes deles escolherem, antes deles tomarem decisões importantes na igreja, antes deles levantarem obreiros, antes deles fazerem algum tipo de votação, de deliberação em concílio, eles faziam jejum. Também antes de serem batizados, né, os que estavam se preparando para o batismo, também faziam jejum, e era um jejum coletivo da comunidade toda. Então existia vários momentos em que, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, se faz jejum coletivo. Quando se faz jejum coletivo? Quando o propósito de oração, lembrando,
Jejum não tem nenhum significado se não for ligado com oração. Se não tem oração, o jejum não tem valor nenhum. É só passar fome ou só fazer... Veja o primeiro vídeo, uma palavra sobre jejum. Tem algum benefício, sim, para o corpo, né? Tu está renovando o teu organismo, só isso. Mas espiritualmente não tem valor nenhum. Jejum em que tu se mantém em pecado não tem valor. Jejum em que tu não ora não tem valor. Jejum em que tu não se alimenta da palavra de Deus não tem valor nenhum. O jejum espiritual tem valor quando tem oração, quando tem recolhimento, né, vigilância para não cair em pecado, e quando se alimenta, se substitui o alimento físico. Eu estava falando para uma irmã da igreja, né, o jejum a gente substitui o alimento físico por o alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Okay? Mas aqui eu quero falar sobre jejum coletivo. O jejum coletivo, foi falado no vídeo anterior sobre jejum em geral. Aqui eu vou falar a diferença entre jejum individual e jejum coletivo. O jejum individual é uma prática tua. Ninguém precisa saber que dia tu faz jejum, quando tu faz, como tu faz, mas é uma prática tua de disciplina espiritual para ti se desenvolver. O jejum, como eu falei no outro vídeo, não vou repetir, mas o jejum é para mudar a tua vida, não para mudar o pensamento de Deus. O jejum individual serve como um processo de crescimento espiritual. E o jejum coletivo tem um outro propósito. O jejum coletivo é para juntos um propósito de oração. Juntos um propósito de oração. Quero ler para vocês, poderia pegar Isaías, poderia pegar Ezequiel, poderia pegar vários outros, Daniel, né? Eu citei alguns no outro vídeo, mas eu quero pegar assim, Joel, que eu gostei, até porque tem a ver com o momento que a gente está vivendo. Joel é um profeta avivalista. E Joel, livro de Joel, capítulo 1, Deus fala através de Joel, diz assim, capítulo 1, versículo 14, promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia, quer dizer, grupo de pessoas, a igreja inteira, solene, congregai os anciãos, assim, a liderança, todos os moradores dessa terra. Então não é só a liderança, mas toda a congregação junto, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Então, em jejum, fazer um culto especial. Em jejum, chamar a liderança, que eles chamam aqui de os anciãos, é a liderança. Aqui na igreja metodista a gente vai chamar de clã, né, que é a liderança, a comissão local de ação missionária, é a liderança. Então chama a liderança, mas não é só a liderança, chama também todo o povo, todos os moradores da terra. No mesmo livro de Joel, capítulo 2, versículo 15, diz assim, tocai trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Tocai trombeta, quer dizer, anuncia mesmo, anuncia. Hoje a gente não toca trombeta, hoje a gente coloca no Face, hoje a gente coloca no WhatsApp, é a nossa forma de tocar trombeta. Para quê? Para anunciar um jejum que é coletivo, não é um jejum particular meu ou teu, é um jejum da comunidade. Congregai o povo, santificai a congregação. Junta o pessoal em santificação. O pessoal vai estar junto se santificando. Isso é o versículo 16. Ajuntai os anciãos, ou seja, a liderança, reuni os filhinhos, e aqui está falando de crianças, né? É até uma coisa assim que hoje em dia a gente evita que as crianças participem desse tipo de coisa, de jejum. A gente toma cuidado, mas aqui está dizendo que é até para as crianças. As que amamentam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Diz assim, olha, estão de lua de mel, sai da lua de mel e vem participar do jejum também. Aqui está, porque é uma coisa importante que precisa ser feito, né? Chorem os sacerdotes, quando fala dos anciãos, a liderança da igreja. Quando fala dos sacerdotes, está falando do pastor, dos missionários, dos evangelistas. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, Senhor, não entregue a tua herança ao opróbrio. Então, fazer um culto especial de clamor. Então, nesse contexto, o jejum é coletivo, o jejum não é individual, o jejum é da igreja toda. Então, quando assim, convocai os anciãos, quer dizer, a liderança. Aqui na igreja metodista a gente chama de comissão local, né? Convocar a todos os moradores da terra, quer dizer, os membros da igreja. Chorem os ministros no altar, está dizendo os pastores, os evangelistas, os missionários, os ministérios de louvor, está ali puxando a oração adiante. Eles têm que
fazer a frente. Então, nesse contexto, quando uma causa tem a ver com a comunidade toda, o jejum é coletivo. Eu quero mostrar para não parecer, mas isso é coisa do Antigo Testamento, pastor, hoje em dia não é mais assim. É assim também. Eu estou vendo aqui, que bom, a pastora Thaís, paz do Senhor. Também ouvi que outras pessoas entraram, Deus abençoe. Eu não vou interagir, porque esse vídeo é mesmo só para instrução. É uma resposta ao primeiro vídeo que foi sugerido que falasse da diferença entre jejum coletivo e jejum individual. Eu quero só mostrar para vocês, toda vez que a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, ia tomar uma decisão importante, ia levantar líderes, ia fazer uma votação, ia decidir alguma coisa importante sobre doutrina, ia enviar um missionário, o que eles faziam? Se preparavam com jejum. Quando iam mandar Paulo e Silas separar, estavam orando em jejum, e o Espírito Santo falou, porque o jejum nos deixa a igreja mais sensível ao Espírito Santo. Então é mais fácil tomar uma decisão, ou mais fácil ouvir a voz do Espírito Santo, se toda a igreja junto está no mesmo propósito. Eu vou dar só um exemplo, poderia dar outros, mas vou dar só um exemplo. Atos, capítulo... desmarquei aqui sem querer. Atos, capítulo 14, versículo 23, diz assim: provendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, ou seja, da liderança, né, traduzindo para o termo metodista, né, os apóstolos foram lá e montaram a clã, eleição dos presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor que haviam crido. Então aqui está se falando, né? Estão se organizando a igreja, estão revitalizando a igreja, estão implantando a igreja, propósito de jejum coletivo. Vão tomar uma decisão importante, propósito de jejum coletivo. Então o jejum coletivo, que os profetas vão dizer, toca a trombeta anunciando o jejum, quer dizer assim, hoje em dia a gente não toca trombeta, mas o jejum coletivo serve para isso, para propósitos que afetem, propósitos espirituais que afetem a comunidade toda. Pedir um jejum clamando uma transformação, um crescimento, clamando pelo avivamento no Espírito Santo, são coisas que não se faz sozinho, se faz coletivamente. E é importante. Uma igreja madura, uma igreja espiritual, ela não tem só cada membro tendo sua vida de jejum. A igreja em si faz jejum, a igreja em si faz propósito de oração, como eu tenho visto em muitos lugares, na igreja metodista aqui no Rio Grande do Sul, em outros lugares também, e eu tenho visto achar tão bonito isso, né? Quando a igreja inteira se une para orar, propósito de 40 dias, propósito de 21 dias, propósito de 15 dias em jejum. Então, essa é a diferença. O jejum individual é quando é para nossa própria devoção, como é que se chama? Um devocional próprio, uma disciplina espiritual individual. Daí ninguém precisa ficar sabendo. O jejum coletivo é quando um propósito de oração coletiva, para fins coletivos. Então, não adianta só uma pessoa estar fazendo propósito sozinho, mas daí junta várias pessoas, ou até, como o exemplo que eu mostrei aqui, a igreja toda é congregada nesse mesmo propósito. Essa é a diferença. Quer saber mais sobre o jejum? Veja o vídeo anterior que fala uma palavra sobre jejum. Essa aqui é uma outra palavra sobre jejum. Essa é uma palavra sobre jejum. E veja. Ficou alguma coisa? Quer complementar? Escreve aqui ou lá no canal Metodista Constantina no YouTube. Também deixa seu like lá e dá sua opinião e contribua conosco se quiser. Pode ser até um terceiro vídeo sobre esse assunto ou sobre algum outro assunto. Deus abençoe em nome de Jesus.